Hoje nós vamos falar sobre armazenamento de líquidos inflamáveis. Uma questão que muita gente tem dúvida, muita gente tem me perguntado, vários engenheiros sempre estão me questionando o quanto eu posso guardar, de que forma que eu posso guardar, e hoje nós vamos falar sobre esse assunto. Na verdade, nós vamos falar sobre a maioria dos casos que a gente não precisa de uma proteção especial para guardar o líquido inflamável. A gente pode guardar até uma certa quantidade de líquido determinado, sem a necessidade de proteção por espuma, por resfriamento ou por chuveiro automático. Para isso, nós vamos lá pesquisar a norma dentro do site do Corpo do Bombeiro, tá bom? Assim fica uma aula mais dinâmica, mais prática, e vamos dar um pulo lá. Bom, então aqui nós vamos dentro do Google, né? Vamos pesquisar aqui, a gente coloca Corpo de Bombeiro de São Paulo. A gente já vai entrar aqui dentro do site. Uma vez entrando aqui no site, nós vamos aqui, ó, segurança contra incêndio, legislação em vigor, instruções técnicas para esse caso, né? Mas toda a legislação está aqui, os decretos e todas as instruções técnicas. Instrução técnica 25 nesse caso, que fala sobre líquidos inflamáveis e combustíveis. E aí eu já separei para nós aqui, ó, quais os itens mais importantes, ó. Então a gente está pesquisando aqui direto na internet. Eu já baixei todas essas normas, fica mais fácil para a gente, né? Então a gente tem aqui, ó. Vamos iniciar falando aqui do item 1.4.66. 1.4.66. 1.4. Muito bem, 1.4.66. Tá vendo? Fala aqui sobre salas de armazenamento interno. Então é um espaço totalmente fechado dentro de uma edificação em que as paredes podem ou não facear com o ambiente externo da edificação que seja utilizado no armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis em recipientes intermediários para granel e tanques portáteis, cuja área não exceda 45 metros quadrados. Então aqui é bastante importante, muita gente acaba achando que pode guardar o quanto quiser, não. Você pode guardar uma certa quantidade de líquido por metro quadrado e sua área de armazenamento não pode passar de 45 metros quadrados. Vamos voltar aqui um pouquinho. Agora a gente vai ver, eu separei um outro item aqui, ó. O próximo item seria a tabela 4.8. Tabela 4.8 é que vai falar aí dessa quantidade de líquidos. Vou aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Ó, tabela 4.8. Essa tabela aqui, ó. Quantidades máximas de armazenamento de líquidos em salas internas, qualquer ocupação. Na verdade fala salas internas, mas também pode ser, ela não precisa estar interna, ela pode ser uma sala externa. Na verdade o que ela tem que ter, tinha deixado até separado, ela tem que ser compartimentada em relação ao restante da edificação. Então ela pode ser uma sala para o lado de fora, uma sala grudada na edificação para fora ou para dentro, tá? Então aqui fala, ó, área total do piso, até 14 metros quadrados. A gente pode ter aqui, ó, se não tiver proteção por chuveiro automático ou por um sistema fixo, né? Pode ser um sistema fixo de gases ou pó químico, a gente pode guardar até 85 litros. Até 85 litros por metro quadrado. Se tiver proteção, uma dessas proteções que eu citei, a gente pode guardar até 215 litros por metro quadrado de área de piso. E se nossa salinha tiver entre 14 e 45 metros, que é o máximo, a gente pode guardar aqui, ó, 170 litros por metro quadrado de área de piso, ou se nós tivermos as proteções fixas, né, que é um sistema de chuveiro automático de água ou espuma, ou um sistema fixo de gases, ou de pó químico ou outros, a gente pode guardar até 430 litros. Então, se nós tivermos chuveiro automático na edificação, a gente pode guardar até 430 litros. Mas na maioria dos casos, a gente pode trabalhar aqui, ó. A gente pode guardar até 170 litros por metro quadrado de área de piso. Você coloca aqui, ó, 45 vezes 170 litros.
7.650 litros, tá? Aqui fala, né, tem essas notas, a gente tem que prestar atenção. Se a gente tiver, essa nota B aqui fala que se a gente tiver o líquido 1A ou 1B, a gente fica restrito aqui conforme a tabela 4.9, mas aí, se você tiver nessa situação, é só dar uma olhadinha na tabela 4.9, tá bom? Bom, o que mais que eu separei aqui para a gente falar de armazenamento, pessoal? Eu separei dentro do programa AutoCAD uma salinha aqui, ó, que eu já aprovei, inclusive, um projeto no Bombeiro, mas só para a gente ter como exemplo. Aqui a gente tem a nossa edificação. Essa aqui, ó, é uma sala, essa aqui de baixo, é uma sala, é um depósito de inflamável que seguiu essa norma, tá? E para essa quantidade de líquidos, para uma sala de armazenamento interno, né, ou externa, a gente pode fazer a contenção através de uma soleira, com no mínimo 15 centímetros de altura, tá? Lógico que ela tem que estar contendo o líquido que vai estar aqui dentro. A gente tem que fazer essa conta. Talvez tenha que ser mais alta. Então, uma soleira na porta, né, ou uma espécie de uma rampinha na porta, resolve esse nosso problema aqui. Tá bom? Vamos ver o que mais eu separei aqui, ó. A gente tem a proteção. Vamos voltar aqui para a internet, né? A proteção ela é feita pela tabela 1.2. Nesse caso que a gente falou, é a proteção por extintores. Essa tabela aqui, ela é utilizada para todo tipo de líquido inflamável, né? Para proteção para tanques externos, tanques internos, a gente utiliza essa tabela. Então aqui, dependendo da quantidade de líquidos, nós temos aqui quais extintores seriam utilizados. Então, até 500 litros, a gente tem que ter 2 extintores de pó 20BC, claro, né? Além dos extintores que já estão protegendo o ambiente, a gente teria que ter 2 extintores, nesse caso 20BC. E aí, assim por diante, se tiver entre 500 e 5.000, a gente tem que ter 2 40BC e um extintor de espuma mecânica. E assim sucessivamente. Bastante fácil, só ir olhando aqui na tabelinha, a gente já vai saber como proteger por extintores. Tem o item 4.17 também aqui, que é importante para a gente, pessoal. 4.17 fala do armazenamento de líquidos em recipientes em sala de armazenamento, armazém de líquidos em depósitos em geral. Aqui, exceto o grupo M2. O M2, se você tiver uma quantidade maior de líquido, que aí vai requerer, você segue uma outra tabela e requer muitas vezes a proteção por espuma, resfriamento e, em algumas vezes, chuveiro automático. Tudo dependendo da quantidade, tá? Então, que a gente vai falar um outro dia aqui, senão fica muito longa a aula, tá bom? Então, aqui, ó, 4.17. O descrito no item se aplica ao armazenamento de líquidos em sala de armazenamento de líquidos para qualquer ocupação. Armazém de líquidos e depósitos em geral, conforme seguir, tá? Aqui mesmo o M2 segue essa norma aqui. Tambores e outros recipientes que não excedam 450 litros ou tanques portáteis que não excedam a 2.500 litros. E recipientes intermediários para granel que não excedam 3.000 litros. Então, esses aqui foram os itens principais, né? Bom, tem um item que fala de soleira, eu não vou mostrar aqui agora, mas se você quiser anotar, para você não ter que ter uma contenção externa, né? Você não ter que ter uma canaleta que leve para uma contenção externa, você tem que seguir o item 4.8.11. Ele é um item importante. Muitas vezes o bombeiro acaba cobrando da gente que tem uma contenção externa, mas dependendo do caso a gente consegue deixar só com soleira, tá bom, pessoal? 4.17 eu falei. 4.2.15 a gente não falou. Esse item aqui ele é importante. Rapidinho aqui, pessoal. 4.2.15, ó. Tava nele, acabou passando um pouquinho. Só um segundo de paciência. Ó, item 4.2.14, 4.2.15. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Pra gente poder ler juntos aqui, ó. Ó, sala de armazenamento interna separada ou edificação anexa. Você viu que eu tinha falado no começo que ela pode ser tanto interna separada ou uma edificação anexa. São ambientes separados do restante da edificação por compartimentação
desde que não excedam o limite de armazenamento previsto na tabela 4.8, que foi aquela tabela que a gente viu, que deixa a gente ter até 170 litros por metro quadrado de área de piso para edificações que não tenham proteção por sistema fixo, tá bom? Então, previsto na tabela 4.8, permitidas em qualquer tipo de ocupação, devendo observar aí os itens e requisitos aqui que ela deve observar, que a gente até falou deles aqui. Como eu tinha falado, pode ser uma edificação, uma sala tanto dentro da edificação ou anexa, tanto faz, ela pode estar junto ou não, mas ela tem que estar compartimentada. O que significa? Ela tem que ter paredes de compartimentação ou estar a uma distância que siga a instrução técnica que fala de compartimentação. Então, esse é um pedacinho da instrução técnica que fala de armazenamento de líquidos inflamáveis. A gente tem outras formas de armazenar os líquidos inflamáveis. Aqui a gente está falando de sala de armazenamento. A gente pode ter salas maiores ou ambientes muito grandes, que aí se enquadra como M2, como grupo M2. Aí passa a ser a ocupação principal, o armazenamento de líquidos inflamáveis e combustíveis. Aí segue toda uma outra lógica, você tem que ter bacia de contenção externa, tem que ter proteção por espuma, por resfriamento, mas isso vai depender muito da quantidade de armazenamento de líquido que a pessoa quiser fazer. Uma pergunta que é muito frequente: eu posso ter mais de uma sala de armazenamento de líquidos inflamáveis? Sim, você pode. Você pode ter. Eu já provei com um ambiente com 3 salas de líquidos inflamáveis e a pessoa chegou a ter mais de 20 mil litros de líquido inflamável na sua ocupação. E como elas estavam compartimentadas, não foi obrigatório o uso de espuma e resfriamento. É claro que tem que sempre olhar com cautela a norma. A gente viu de forma muito rápida, mas com certeza já é uma luz para a maioria das pessoas que precisam resolver esse tipo de problema. Meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro. Se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal e ative as notificações. É muito importante para que o canal possa crescer, que possa chegar a mais pessoas e eu possa estar ajudando a mais engenheiros e donos de empresa a tirarem as suas dúvidas. Muito obrigado e até o próximo vídeo.